Fala galera do canal, beleza? Tudo certo com vocês? Estamos aqui hoje para mais uma análise, né? Vamos falar sobre o jogo Vasco e Santos e as coisas relevantes que aconteceram no jogo, vamos ver, que impactaram na partida, né? De início, né? Falando da forma geral, o Vasco teve jogou bem, dentro, ao meu ver, não foi uma partida excelente, mas eu até comentei que entre os jogos com equipes de Série A, B e C, que foi um recorte pequeno do estadual, foi a melhor partida do Vasco, contra as equipes, e quase foi derrotado, né, porque vai que não acontece virado, por conta de um erro, e vou falar sobre esse erro do primeiro gol, beleza? Esse erro, ele aconteceu, né, não foi a primeira vez que essa jogada foi feita, como nós estamos vendo aí, ela foi feita aos 7 minutos do primeiro tempo também, perceba que o João foge, né? E aí o passe entra por dentro para atrair para a bola soltar nele. Olha o espaço que fica ali por dentro, que pode ser utilizado pela outra equipe caso ocorra a perda da bola. Aqui não ocorreu, saiu tanto tranquilo, né? Mas é aí que tá, né? Acho que para os próximos jogos o Carille vai ter que observar isso para ver se tem um equilíbrio, alguma cobertura, porque novamente, ó, a bola entra por dentro para o João fugir. Só que dessa vez o Paulinho erra um passe fácil e o espaço por dentro, ó, fica para faltar a cobertura do Maurício Neves. Enfim, tem que ver o que pode ser feito para consertar essa situação na saída, que como não foi uma saída única, teve uma antes nesse sentido também, e algumas durante a partida, tem que ver o que pode ser feito para equilibrar isso, né? E o Vasco, apesar disso, né, apesar desse gol tomado, o que o Vasco mais sofreu no jogo, quase levou um gol também, mas foi a transição defensiva, né? Perceba que o Vasco, quando perde a bola, tenta até agredir o adversário para roubar, só que falta a questão de botar o pé na bola. É muita gente cercando, muita gente tentando tirar a linha de passe, mas pouca gente botando o pé na bola, né? Para recuperar a bola de imediato ou até fazer a falta mesmo. Até que falta o Vasco fez bastante, né? Mas chegando atrasado. Porque você deixa a bola entrar com a equipe toda na frente e isso gera um ataque perigoso do Santos. Aqui, novamente, um domínio errado. É aí que eu falei, quase sofreu um gol, foi nesse lance. Domínio errado. Perceba que o jogador do Santos tem total liberdade para dar o passe. Ninguém chega para botar o pé na bola. E ele deu um passe em progressão, né? Após a perda, ganhou a bola, conseguiu dar um passe em progressão para frente. Obviamente vai pegar a equipe adversária desguarnecido, né? E aí, o outro momento, além dessa questão do passe para frente, perceba que eu marquei aqui, ó, lateral oposto nessa situação. Ó. Demora a recompor também. A bola já está no meio do caminho, já dá um pique para voltar e o lado oposto fica exposto. Então, essa transição defensiva, nós tomamos um gol só porque o Maurício Lemos consegue tirar a bola ali e colocar à frente do atacante que chutou. Então, essa transição defensiva, o Vasco tem que ter um cuidado com ela, né? Tem que ter um cuidado com ela, porque equipes melhores qualificadas vão aproveitar isso. E querendo ou não, a maioria das equipes da parte de baixo da tabela, por exemplo, o São Januário vão jogar por uma bola, né? E a partir disso, jogar por uma bola com o Vasco sedento assim contra-ataques, né? Sedento assim na transição defensiva, pode ser algo proveitoso, né? Vou estudar o time do Vasco, o que eu posso fazer contra eles? Né? Eu dou a bola para o Vasco, como o Vasco ficou com a posse hoje, e castigo na transição defensiva, né? Que a equipe sofreu bastante. E aí, a partir disso, outro problema que isso gera, né? E a equipe tem a falsa sensação que está controlando o jogo e às vezes toma um gol, igual como hoje, que não foi disso, né? O gol, apesar desse gol ser a recuperação de bola, mas foi uma erro de transição, porque foi ali próximo do gol, mas que não tem um erro de transição, né? A equipe demora a reagir, né? Demora a fechar os espaços para proteger o gol. E aí vamos falar da parte boa também, né? Nem só de parte ruim vive, que foi a melhora da questão da marcação do Vasco, né? Principalmente postada, marcação postada, dando menos espaço em relação ao estadual, né? E conseguindo anular os espaços por dentro. Perceba aí, ó, marcação 4-4-2 ali, bem compacto e negando espaço por dentro, deixando a equipe adversária jogar por fora. É uma escolha,
né? Normal. Obviamente, a maioria prefere isso, fechar dentro e deixar jogar por fora, porque como jogador de combate mesmo, ele só tem o Gumura, né? Com essas características. Se o Vasco deixar o espaço por dentro, não vai ter ninguém para combate. Então é melhor cobrir linha de passe, que os jogadores sabem fazer, Garré, Nuno, o Paulinho, e deixa o espaço por fora, que aí eles pressionam, contam com a ajuda da linha lateral para ter uma referência de limitar o espaço do campo para o marcador, para o adversário. E mesmo quando a bola flutua de um lado para o outro, perceba que o Hugo ele consegue fechar a frente da linha de 4. Tem aí. Ele fez muito esse papel durante todo o jogo, que é uma dificuldade que o Vasco costuma ter, né? Geralmente a linha de 4 afunda, né? E fica sempre um espaço muito grande entre a defesa e o meio. Tem ninguém para interceptar essa bola, se essa bola for rolada para trás. O Hugo fez bem esse papel. E outra melhora foi a questão da agressividade. Perceba de novo 4-4-2 aí, fechando o espaço por dentro, a bola tá do lado direito para o esquerdo, por isso que a marcação está mais para lá. E perceba que a marcação foi mais agressiva. Observem que vão ter saltos. Ó. Aí deixa eu tocar. Quando a bola. Ó, perceba que o Hugo vai receber a bola por dentro. Não pode negar espaço por dentro. Já chega abordando. Novamente, o Edu vai receber por dentro. O Paulinho vai subir para abordar. E fazer ele tocar para trás. Aí a bola entra na lateral. Como foi dito anteriormente, que como eu disse, né? É um espaço, o Vasco está fechando por dentro, né? E vai sobrar espaço pelos lados. Você nega para um lado e abre por outro. Tem que fazer. Mas aí a equipe está sendo agressiva nessa marcação. Quando a bola está do lado, consegue desarmar. Né? Então, isso foi um ponto positivo. O Vasco não sofreu tanto quando a equipe estava postada. Como eu disse anteriormente, as melhores chances do Santos foram a questão de contra-ataque, porque a transição defensiva do Vasco foi ruim. Foi um ponto ruim nesse jogo. Então, mas tem algo a comemorar, pelo menos. Aparentemente, vamos ver se isso é regra ou foi um jogo, que é a melhora dessa compactação das linhas, que era uma crítica minha, inclusive, e esses espaços à frente da área. Né? O Vasco não sofreu um chute da frente da área hoje, que eu me lembro assim, tem sido perigoso, né? Aquele chute da frente da área, por exemplo, que o Vasco costuma ceder muito ao adversário, né? Como é que a gente costuma até falar, como é que o cara chuta daí sozinho entrar da área, hoje não teve. Por quê? Muita dessa compactação e também o Hugo fazendo essa limpeza ali por dentro, quando a frente 4 afunda, ele tinha esse papel de ficar à frente para tirar esse chute ou qualquer ameaça que tivesse ali na frente da zaga. Certo? E aí a organização ofensiva, apesar do Vasco não ter chutado tanto a gol, né, em direção ao gol, precisa melhorar essa dinâmica, mas está algo interessante, que é colocar muitos jogadores por dentro, como nessa imagem aí, eu percebo que tem 5 jogadores por dentro, porque atrás são amplitude, e 5 jogadores por dentro. E esses jogadores por dentro, essa ideia do amplitude com jogadores por dentro vem da Carioca também, quando equipes menores e tal. Mas com a chegada do Garré e do Nuno, são características de jogadores que adoram fazer isso. Então você casa a forma que você gosta de atacar, a intenção que você tinha de atacar, agora com jogadores que fazem bem isso, né? Que é o Nuno e o Garré, que são jogadores que vêm de ponta de fora para dentro muito bem. Conseguem jogar construindo por dentro também. E aí você consegue associar esses 3 jogadores por dentro e gera uma sobrecarga no adversário muito grande. Né? Porque o adversário tem que ficar muito atento com essas associações. Perceba aí. Garré, Coutinho e Nuno. Marca os 3. Jogada se desembola, o Garré vai aparecer do outro lado. E os dois associam ali, ó. Perceba agora. E aí, outro ponto, né? O Garré fica muito por lá quando ele sai da sua posição de origem, entre aspas, que seria a ponta direita, porque lá está o Piton. Com o Piton, o lateral é associativo, né, de tabelas, né, que o lateral de dar um tapa na frente e chegar no fundo, ele precisa e combina mais com os jogadores, né? E aí, para compensar isso, lá de cá, o Paulinho, quando o time ocupa esse espaço central, esses 3 se associam com o lado esquerdo, o Paulinho vem para o lado direito. Mas se cada bola virar rápido, né, o Paulo Henrique tem alguém para combinar também. E também combina com sua característica, né? Paulinho e Paulo Henrique, jogadores que conseguem
arrastar e chegar à frente, né, com força mesmo, com vigor físico. Já esses 3 ali, mais o Piton, são mais tabela, né? 1, 2, consegue atacar o espaço nesse sentido, tabelando, envolvendo a equipe adversária. Então, por um lado, o Vasco associações e por outro, o Vasco consegue mais na força, né? Que é bom a equipe ter essa variedade de ataque com os laterais. Então, perceba que eles ficam ali, ó, todo momento. O Nuno, Coutinho e o Garré. Associando. Então, esse espaço por dentro, juntando esses jogadores por dentro, no espaço vital do campo, né, que é de frente para o gol ali, obviamente com amadurecimento e algumas dinâmicas a mais, pode ser algo que vai gerar perigo, né? E um dos gols sai não diretamente dessa ideia, mas de algo que isso gera. Ó, perceba como jogadores por dentro novamente. E isso vai gerar o quê? Preocupação na defesa e espaço para o lateral. Paulo Henrique já recebeu ali. Né? Percebo que ele já recebeu ali, com a liberdade, mas não conseguiu criar. E aí vem o toque de mestre do Hugo, essa virada rápida, né? A bola não foi a bola balão, foi a bola fatiada, viajando mais rápido. Isso faz que a defesa não consiga bascular tão rapidamente e o Piton consegue pegar a bola sozinho e ter espaço para cruzamento. E aí é fatal o passe do Ferretti para dentro para fazer o gol do Nuno. E aí o que tem a ver essa questão de você disse do espaço por dentro ali, muitos jogadores por dentro com esse cruzamento, né? É que chamou a atenção, né? Jogadores por dentro chamou a atenção e sobra espaço pelos lados, certo? E aí como o Vasco tem um jogador como o Piton, que tem um bom cruzamento e necessita desse espaço, porque ele no 1 para 1 não é tão forte assim de limpar e cruzar, isso pode ser algo proveitoso para o Piton, inclusive, que hoje, no segundo tempo, então, teve bons cruzamentos, né? Uma bola rolada para trás também. Então, esse tipo de ataque ajuda o Piton a ser mais efetivo, né? Porque tem mais espaço para fazer o que tem de melhor, que é o cruzamento. Então, vamos ver na próxima partida se essas dinâmicas são melhoradas, né? Se a equipe consegue criar mais por dentro também, através dessas associações, desses jogadores de qualidade. Então, e para finalizar, né, galera, vou falar aqui sobre as substituições, algo muito importante, né? O Vasco, a gente reclamava tanto que o Vasco não tinha banco, e hoje, no segundo tempo, veio Tietê, Adson e Payet. Né? Então, assim, um jogadores que vem do banco que vem para agregar e somar mesmo, né? Não é só substituição para dar fôlego, mas manter a qualidade ou até aumentar, dependendo da substituição. Então, isso foi algo também bem observado ali para quem acompanha o Vasco, né, no dia a dia, porque a gente reclama sempre disso, né, que o Vasco sempre melhor está o que está no banco, mas dessa vez realmente parece que o banco, com a volta do David, inclusive, DVD, com a volta do Estrela, então, assim, um elenco que não é um elenco inchado, né, mas é um elenco que, com todo mundo à disposição, vai ter alternativas no banco de reserva para mudar o jogo. Tranquilo? Comentem aí, compartilhem, curtam. Até a próxima. Final do meio de semana tem Sul-Americana. Nos vemos nos próximos dias com mais análise. Valeu, abraço.